Se liga na parada, manos. Lembram de mim? Depois de tanto tempo, né? Vê se fica melhor assim, ó. Acho que piorou, né? Tava ruim. Agora parece que piorou. Bom, espero que todos estejam bem, assim como os familiares de vocês, mantendo o isolamento social. E o Colégio Unifev, seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde em se manter o isolamento social, o BUS também preocupado em continuar oferecendo a vocês um ensino de qualidade para a formação educacional de vocês, disponibilizou para a gente várias ferramentas para a gente poder fazer um ensino à distância. Uma delas são essas videoaulas, só que também a gente vai colocar atividades para vocês no portal e também resumos das aulas no portal. Lembra aqueles resumos que vocês copiavam no caderno de vocês? Agora já vou deixar tudo prontinho lá no portal. Só que nessa primeira videoaula vai ser uma revisão, então eu não vou colocar um resumo. Quando a gente começar a ver matéria nova, aí sim vai ter o resumo. Também a partir do dia 16 de abril, a gente vai ter disponível a ferramenta Microsoft Teams. Ou para quem não faz inglês igual eu, Microsoft Teams. Com essa ferramenta a gente vai poder interagir ao vivo no horário que seria da nossa aula presencial para discutir ideias e tirar dúvidas. E é isso aí, todos juntos, bola para frente e todos vamos sair mais fortalecidos dessa. Ou no meu caso, também mais gordo, né? Eu já tô ficando mais gordo com essa quarentena. Há muito tempo atrás, a gente viu o Iluminismo ou Ilustração, que foi um movimento filosófico que teve início na Inglaterra no século XVII, mas se desenvolveu sobretudo na França durante o século XVIII, por isso que o século XVIII ficou conhecido como século das luzes. Tá, não, tá, não, tá, meu. Não, tá. E nós vemos que o iluminismo era contra o chamado Antigo Regime. O Antigo Regime que se caracterizava na política pelo absolutismo, na economia pelo mercantilismo e na sociedade pela sociedade de ordens. Vimos também que o iluminismo defendia o racionalismo, a razão, o conhecimento. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. Também o iluminismo defendia a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de ação, a liberdade de crença, a liberdade de trabalho, a liberdade de comércio e o direito de propriedade privada. Resumindo tudo isso numa só palavra, o iluminismo defendia liberdade. Eu consigo voar! Mas, além da liberdade, o iluminismo defendia igualdade. Empolgante. Mas não era qualquer igualdade, não. Por exemplo, eles não queriam igualdade socioeconômica, acabar com a diferença entre rico e pobre, não. Era a igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei. Da lei valer da mesma forma para todo mundo. E o iluminismo defendia os interesses da burguesia. Foi um movimento burguês. Eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro pra comprar perfume. O iluminismo teve início na Inglaterra no século XVII com o Locke. Como disse? Outro Locke, o John Locke. John Locke, que viveu na época da Revolução Gloriosa, ou a Dieta do Vampiro,
sem sangue. Locke defendia a ideia de que a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais do homem, ou seja, o homem já nasce com esses direitos e por isso é dever do Estado, é dever do governo proteger esses direitos naturais. Portanto, o governo deve proteger as pessoas. Mas nós também vimos que, pelo fato de Locke considerar o direito de propriedade como sendo o mais importante, ele era a favor da escravidão. Fora isso, também nós vimos os filósofos franceses do século das luzes, do século XVIII, como Charles de Secondat, Senhor de Labrède e Barão de Montesquieu. Ou só Barão de Montesquieu, ou só Montesquieu, aquele que defendia a divisão do poder político em três. Portanto, a tripartição do poder político, a divisão do poder político em executivo, legislativo e judiciário. Também vimos François-Marie Arouet, que escrevia com o pseudônimo de Voltaire. Voltaire era aquele que defendia a liberdade de expressão, até atribuiu uma frase a ele, que hoje a gente sabe que não é dele, mas que define bem a ideia que ele defendia. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Liberdade de expressão. Fora isso, também nós vimos Jean-Jacques Rousseau, aquele que falava que o poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Ou seja, o poder do governante vem do povo e por isso o governante deve governar em nome do povo. Também era aquele que dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Portanto, o homem é bom por natureza. Fora isso, também vimos Denis Diderot, que fez uma coisa importante com D'Alembert. Os dois organizaram a Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos Ofícios por uma sociedade de homens de letras, ou só enciclopédia, a obra que reúne todos os princípios do iluminismo, porque praticamente todos os filósofos franceses iluministas contribuíram escrevendo os verbetes da enciclopédia. Também nós vimos os economistas, como os fisiocratas, aqueles economistas franceses, o Quesnay e o Gournay, Quesnay e Gournay, que tinham aquele lema, laissez-faire, laissez-passer, que traduzindo para o nosso português rural aqui de Votuporanga, deixar fazer, deixar passar, deixar fazer, deixar passar, que as coisas caminham por si só. Aquela ideia de que o Estado tinha que deixar a economia livre, para a economia se virar, para a economia se autorregular. Também os fisiocratas diziam que a riqueza vem da agricultura, vem da terra, vem da natureza. E vemos também Adam Smith, o economista escocês, que costumam citar como economista inglês, Adam Smith, que era aquele que defendia a liberdade da economia, por isso era chamado de pai do liberalismo econômico, mas que não concordava com os fisiocratas que falavam que a riqueza vem da agricultura. Para Adam Smith, a riqueza vem do trabalho. E encerrando essa revisão, nós também vimos que houveram aqueles monarcas absolutistas que foram influenciados pelo iluminismo e que procuraram colocar em prática ideias iluministas, mas sem abandonar o absolutismo. Foram chamados déspotas esclarecidos. A Catarina II na Rússia, o Frederico II na Prússia, o reino que em 1871 deu origem à Alemanha, o José II na Áustria, o Marquês de Pombal em Portugal e o Carlos III na Espanha. E por hoje é só.